Os judeus sempre foram um povo mesquinho que desde sempre tentaram se infiltrar entre os povos de bem para dominar a economia de cada povo, dominando cada nação até o ponto de atingir o domínio mundial a partir do século XX e substituir a moeda nacional ou moeda de troca de cada país por dinheiro falso, impresso, emitido por eles mesmos, baseado no princípio da usura, empréstimo mediante juros extorsivos. Daí foi surgindo o sistema bancário desse mesmo povo. Os judeus seguem infectando Roma com suas ideias falsas, cheias de fornicação e embriaguez. Desde que existe Roma, quando os etruscos a fundaram há mais de 5 séculos, sua missão mais importante tem sido conter a loucura dos judeus em pretender dominar o mundo, e nisso eles se empenham com todas as suas forças. Algo lamentável que está surgindo entre nosso povo é um mau costume que vem sendo implementado pouco a pouco pelos judeus, que é o uso da moeda particular emitida por eles. Ou seja, aqui eles trocam com pessoas portadoras dos talentos romanos, que são próprios e exclusivos de cada um cidadão romano. E por causa do valor que dão ao ouro, os cidadãos romanos são iludidos a passar necessidade, privações, ainda que vivam nas cidades e trabalhem muito. O Avatar teve um embate com os que queriam maldosamente indispô-lo contra Roma, e em especial contra César. E respondeu-lhes o Avatar: vossa liberdade não sofre por causa de Roma, nem por causa de César, senão por vossas iniquidades e por vossa mesquinhez, assim como vossas riquezas e pobrezas nunca observamos em outros povos, pois vós que deixais corromper o coração quando sois escravagistas, vos deixais escravizar pelo do vosso próprio povo, mediante esse injusto dinheiro que haveis inventado. Mas se não escravizasseis outros povos, Roma os deixareis tranquilo. Afinal, vós não comeis frutos de todo o mundo sem ter que pagar com vossa moeda? Acaso alguém entre vós que não tenha abrigo, sandálias ou bolsas ou alimentos por 3 dias em suas casas? Quando vais ao armazém, sempre retirais o que vos faz falta, e Roma tem tolerado até agora vossa mesquinhez, já que pagam um tributo mediano, mas nunca fazem como os demais povos, que de tudo levam aos armazéns para que o império os distribua. Então de que falta de liberdade e justiça vos queixais? Por acaso seria vosso direito fazer todos os povos vossos escravos? Então as centenas de pessoas que os escutavam começavam a discutir entre eles, pois alguns dentre eles lhes doía o fato de serem judeus, entendendo perfeitamente os ensinamentos e as razões do Avatar, mas fechavam os olhos da mente e não viam nem seus próprios pensamentos, e se lançavam furiosamente, de modo insano contra o Avatar, com perguntas insidiosas e tendenciosas e escandalizantes. Então o Avatar levantou os braços e todos ficaram em silêncio, pois todos, até os que o odiavam, sabiam em seus corações que o Avatar somente dizia a palavra de um ser espiritual pleno e absoluto. Ele era duro nas palavras, mas era verdadeiro e justo, e imparcial. Sua palavra poderosa era cálida e sem ira, seu olhar firme, porém sereno. Um dos tumultuadores dos judeus replicou o Avatar: temos ouvido que falais de ter paz no coração, mas sem dúvida que portais uma espada muito grande, igualmente como os vossos seguidores. Como é possível ter paz no coração se não sois como nós, que não levamos espada, mas respeitamos a Deus e seus mandamentos? O Avatar respondeu imediatamente:
Vocês não portam espadas porque o nosso governador de Roma vos proibiu, devido aos assassinatos entre vós mesmos, por causa de tolices e bugigangas. Até vosso regente Herodes recebeu essa ordem com satisfação, entendendo que isso lhe confere uma cota a mais de poder sobre vós, ficando assim mais fácil para ele manter a ordem. Além disso, vos digo que somente quem tem paz em seu coração pode portar e empunhar sabiamente uma espada, pois quem não tenha matado seus próprios demônios, mal pode usar uma espada sem ferir-se a si mesmo. E vós tendes em vosso coração não apenas um, mas uma legião de demônios. Então nunca lutariam por causa justa, senão que vossos demônios os fariam lutar por qualquer injusto motivo, como muitas vezes o fizeram, assassinando inocentes. Já fazem 30 anos que vosso povo foi dizimado por Herodes, sem indicador de nal masculino, e tudo por temor de minha presença. Mas não foram romanos os que assassinaram os que hoje seriam vossos irmãos ou vossos primos. E se os Césares vos têm tolerado tanto, é porque a missão de Roma é um desígnio de benevolência, ao contrário do Deus de Israel, que tantas vezes mandou produzir holocaustos com os povos vizinhos. Entretanto, vós usais armas mais perigosas que uma espada, pois a calúnia, a provocação, a mentira são armas terríveis, ainda que mais cedo ou mais tarde se voltem contra quem as usa. Com respeito à espada, quando em vez de usá-la com justiça, é usada pela legião de demônios que usurpou vosso coração. Mais tarde, como Herodes não deixava de perseguir mediante calúnia e desinformação proferidas por perturbadores de multidões, treinados em vociferar como demônios no meio do povo, o Avatar decidiu dar testemunho entre os homens dos seus poderes de um ser espiritual pleno. E em vez de demonstrar cólera e ódio, como o Deus de Herodes, demonstrou um amor incondicional sem limites e uma sabedoria infinita. Então reuniu seus criados e lhes disse que lhes ensinaria a medicina da magia e de como a cada vez que surgisse um perturbador para escandalizar, eles lhe tiraria os demônios pela força do espírito e lhe curariam as feridas se as tivesse, desde que não usasse a força do corpo ou a espada para feri-los ou a outros, mas recomendou cautela em usar mal esse poder, senão que ensinassem a todos, pois que não há homem limpo de alma que não possa fazer milagres. Então o Avatar havia curado um menino em sua casa que estava com cegueira, mas como os enviados do Sinédrio se achavam tão cheios de demônios em seu coração, aumentaram sua atitude inquisidora, hostil e com ódio contra o Avatar e o acusaram entre a multidão, dizendo em alta voz: "Aí tende o que diz que somos deuses, fazendo coisas de demônios, porque somente um demônio que faz mal é que pode fazer cessar o mal. Só um grande demônio pode fazer estas coisas. E certamente que este homem não é tal, senão um demônio disfarçado de homem." Mas quase todos que estavam ali haviam escutado muitas vezes o Avatar falando de amor e não de ódio, e agora o haviam visto dar visão a um cego. Assim, um dos que estavam ali disseram aos enviados do Sinédrio: "Melhor seria se guardasseis vossas línguas, porque entre os gentios temos visto mais obras de caridade do que entre os nossos. E se Jeová nos manda submeter as nações dos gentios, sem falar-nos jamais de amor, senão de adoração e temor a ele, muito me temo que temos adorado sempre a um demônio, e não a um Deus. Porque se atentarem para os frutos de uma árvore, vereis que os frutos de adorar Jeová têm sido somente ódio e sofrimento. Guardai vossa língua, porque sei quem vos manda a perturbar este que fala e faz com sabedoria. Eu vos digo que certamente estou irritado de ver tanta iniquidade em meu povo e envergonhado me sinto de ser parte dele."
Após dizer aquelas palavras em defesa do Avatar, José de Arimateia foi convidado por ele a segui-lo, e por causa de sua defesa ao Avatar e sua luta contra Jeová, o chamaram desde então de José, o homem gentil, pois não queriam entre eles, porque passou a defender o Avatar, que era gentil, segundo costumam chamar a todos os que não são judeus.